para todos os públicos. Boa tarde, gente. Nós estamos aqui com o projeto Escola Minha Casa, Projetos de Vida, em parceria com a Prefeitura de Rosário e a CEMED, para trazer para vocês alguns conteúdos referentes à temática de 8º ano que a gente vai começar hoje, ok? Meu nome é Laiana Cutrim, a gente vai seguir nesse caminho com a disciplina de História, ok? E hoje a gente vai começar com um conteúdo que vai ser dividido em 2 partes, ok? Então fiquem atentos para acompanhar as aulas. A gente vai começar hoje com a primeira parte do que a gente vai chamar de revoluções inglesas. Em alguns livros, em alguns lugares, vocês podem achar com o nome revoluções burguesas. Mas a gente vai focar aqui, obviamente, nas que vão se desenvolver na Inglaterra, ok? Para a gente começar a falar sobre revoluções, a gente vai primeiro destacar o próprio conceito de revolução. E que conceito é esse? Vamos lá. O conceito de revolução é entendido comumente como uma transformação radical e profunda de determinada estrutura política, social, econômica, cultural ou tecnológica. Isso é, tudo que diz respeito à vida humana. Ou seja, a gente só pode falar sobre revolução se houverem mudanças drásticas, ok? Houve uma mudança de quem mora na sua esquina, é uma revolução? Não. Revolução é quando muda uma estrutura social, política, econômica. Precisa haver uma mudança drástica. E para a gente falar sobre as mudanças que vão acarretar aqui no século XVII, a gente precisa falar sobre o contexto social do século XVII. A Europa no século XVII, ela passava por diversas revoluções. No 8º ano, vocês vão estudar algumas delas. Aqui a gente vai falar um pouco sobre 2 delas que a gente vai chamar de Revolução Gloriosa, Revolução Puritana, e mais pra frente a gente vai falar sobre Revolução Francesa, ok? São 2 revoltas, são 2 revoluções que vão se focar no empoderamento e no enriquecimento da burguesia, uma classe social que vocês estão falando desde lá do 7º ano, ok? Que são a dos grandes comerciantes, né? Para a gente falar sobre uma revolução que vai se dar na Inglaterra, a gente vai pensar a sociedade da própria Inglaterra. Que sociedade é essa? A gente vai destacar 4 grupos sociais dessa sociedade inglesa. Primeiro, a gente vai falar de uma sociedade, de uma nobreza tradicional. Que nobreza tradicional é essa? Justamente a aristocracia, é a elite daquela sociedade, né? Eles eram, em sua maioria, grandes proprietários rurais. O segundo grupo que a gente vai destacar é o que a gente vai chamar de gentry. A gentry é uma pequena e uma média nobreza rural. Eles têm propriedades, só que não tão grandes quanto da nobreza tradicional. Em geral, eles não eram nobres de origem, eles compravam títulos e compravam terras junto a isso. O terceiro grupo que a gente vai destacar é a burguesia mercantil, que é justamente uma camada urbana e mais liberal. E o último que a gente vai falar são os yeomen, que são os camponeses, pequenos proprietários e agricultores, ok? São 3 grupos sociais que têm privilégios diferenciados e, obviamente, interesses sociais privilegiados, ok? A partir daí, a gente vai começar a entender que a Inglaterra ela é uma monarquia, só que desde 1215, o poder do rei já era bem delimitado. Em que sentido? O governo inglês, como eu falei, ele era um governo monárquico. E desde 1215, o rei da época, João Sem Terra, ele assina o que a gente chama de Magna Carta, ou Carta Magna. Vocês conseguem achar com esses 2 termos, se vocês forem pesquisar, né? E essa carta era um decreto, né, assinado e aceito pelo rei, que limitava os poderes do rei. A partir de qual instituição? A partir do parlamento. O parlamento inglês começa a existir desde esse período e, na verdade, existe até hoje. E quase segue a mesma estrutura ainda hoje do que era nesse período. Era dividido em 2 câmaras, né? O que a gente chama de Câmara dos Lordes, que eram membros da aristocracia e do alto clero, e a Câmara dos Comuns, que eram formados pela gentry e pela burguesia, ok?
Por que é importante falar sobre isso? Porque para a gente entender que existe um controle do poder monárquico, ok? O rei não governa absolutamente, tá? Agora, outro tópico que a gente vai destacar é o que a gente chama de Enclosure Acts, ou leis de cercamento. Vocês podem achar com os mesmos nomes, tá bom? O que são as leis de cercamento ou os Enclosure Acts, né? Ela é uma ação de privatização de terras. Até então, os grandes proprietários eram responsáveis por aquelas terras, só que não haviam cercas que delimitassem os espaços que os camponeses podiam ocupar, né? O camponês ocupava, vivia pagando algum imposto sobre aquela proteção daquele nobre, mas tudo bem. O que começa a acontecer é o cercamento de terras por poderosos senhores, né? Aquela nobreza tradicional, a gentry, eles começam a cercar esse território. Território esse que anteriormente era ocupado por camponeses. Professora, o que aconteceu com esses camponeses? Infelizmente, saíram do campo. A maioria deles foi expulso dessas terras e dá-se fim o que a gente chama de open fields, que eram as terras livres, né, que os camponeses utilizavam para cuidar da sua própria vida, produzir o que consumiam. Professora, mas o que acontece com eles? Eles saem do campo, tudo bem, mas não entende para onde eles vão. Gente, se você não está no campo, você vai para as áreas urbanas. O problema, gente, é que a gente vai ver, vocês vão ver isso quando a gente for estudar a Revolução Industrial. As cidades já eram extremamente cheias. Quando chega mais gente, tudo fica pior. E a gente, de novo, guardem isso na cabeça de vocês, que a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre Revolução Industrial, ok? Para a gente começar, já falamos sobre o contexto que a Inglaterra está passando aqui. Para a gente começar a falar sobre efetivamente a revolução, a primeira revolução que vai se dar nesse período, a gente vai falar sobre o contexto que abre espaço para o que a gente chama de Revolução Puritana. A Revolução Puritana, ela acontece um pouco depois do que a gente chama de Guerra das Duas Rosas. A Guerra das Duas Rosas, ela acontece de 1455 a 1485. E o que é a Guerra das Duas Rosas? A Guerra das Duas Rosas é a disputa pelo trono inglês por duas famílias, os York, Rosa Vermelha, e os Lancaster, Rosa Branca, né? Daí porque essa disputa. Obviamente a gente não vai falar sobre a Guerra das Duas Rosas aqui, mas eu quero que vocês entendam que com o fim da Guerra das Duas Rosas, a gente vê a implantação de um governo centralizado. Na mão de quem? E é bem aqui que é coroado Henrique VII. Henrique VII, ou Henrique Tudor, antes de ser coroado, professora, a briga era entre Lancaster e York, e a família que vai governar é um Tudor. O Tudor é uma variação da família Lancaster, tá bom? Então, o que acontece é que Henrique VII é coroado, né? E ele é considerado um líder forte, né? A dinastia Tudor, ela vai ficar no poder durante 3 gerações, né? Henrique VII, Henrique VIII e Elizabeth I, né? A dinastia Tudor vai de 1485 até 1603 com a morte de Elizabeth, ok? O governo dos Tudor, ele é extremamente funcional. Por quê? Ele trouxe enriquecimento e crescimento para a Inglaterra e por esse motivo o parlamento era extremamente permissivo com os Tudor, né? Então praticamente eles governavam à base do absolutismo mesmo. Professora, mas a senhora já disse que não existe absolutismo na Inglaterra por causa da Carta Magna. Sim, eu disse isso. Burocraticamente isso não era para existir, mas como o parlamento via um crescimento na mão da dinastia Tudor, eles permitiam que os Tudor governassem de forma bem, sem controle do parlamento efetivamente, né? O que acontece é que os Tudor conseguiram dar aos burgueses monopólios comerciais. O que é monopólio? É quando uma única pessoa, uma única instituição controla algo. Vamos dizer assim, professora, só a senhora está falando, a senhora tem o monopólio da palavra? Sim. Monopólio quer dizer que é quando uma única pessoa ou uma instituição controla alguma coisa. Então, quando a monarquia, quando os Tudor especificamente, dão esse ganho para esse grupo, obviamente esse grupo vai ficar do lado deles, ok?
e também é os Tudor que criam os Enclosure Acts que a gente falou anteriormente, né? A política de cercamento foi feita pela própria Elizabeth I, ok? Para a gente falar da Revolução Puritana, a gente vai entender que essa revolução se baseia na contenda, né, numa briga existente entre dois grupos. E que grupos eram esses? Era a aristocracia, a nobreza tradicional, que a gente já falou até então, e a burguesia. Por quê? Porque até então, a nobreza tradicional tem os privilégios sociais, consequentemente também privilégios econômicos, o que a burguesia estava interessada em ter, né? A aristocracia, ela queria manter o poder, obviamente, na mão da monarquia. Já a burguesia, eles queriam evitar a interferência do rei na economia. Eles queriam evitar os privilégios da nobreza. Eles queriam evitar o aumento de impostos, né? Então, tudo isso era diminuir o poder da monarquia, que a nobreza não queria, ok? Deixemos isso claro, tá? Só que, além das diferenças políticas e econômicas, eles também tinham diferenças religiosas, né? Os aristocratas eram, em sua maioria, anglicanos, que era a religião específica da Inglaterra nesse período, né? Com a liderança do rei inglês. Já os burgueses e a gentry, em sua maioria, eram puritanos, né? Ou calvinistas, vocês podem usar com esses mesmos termos, tá bom? Eles eram cristãos, vamos lembrar lá do 7º ano sobre revoltas protestantes, tá? Eles eram cristãos, essas duas religiões aí, elas seguem o preceito cristão, só que não católico, ok? Só para deixar claro. Professora, a senhora falou que os Tudor governaram até 1603. Por que os Tudor não continuaram no poder? Porque Elizabeth não se casou e não teve filhos. Então, quem toma o governo, quem toma não, né? Originalmente é um primo direto dela, né? Que é bem aí que se inicia o governo dos Stuart, né? Com o falecimento de Elizabeth, e sem deixar herdeiros, obviamente, em 1603, Jaime é coroado como Jaime I e é coroado rei da Inglaterra, né? Ele busca, logo quando se torna rei, unificar a coroa da Inglaterra, da Irlanda e da Escócia, e ele começa a se basear no, vocês estudaram isso também no 7º ano, que é a teoria do direito divino dos reis, ou seja, o rei está lá porque Deus quer que ele esteja. E se Deus quer que o rei esteja lá, ele não pode ser questionado. É bem aí que a gente começa a ver que Jaime tem o interesse de trazer o absolutismo de volta para a Inglaterra, né? Fora isso, ele era anglicano, então ele perseguia calvinistas e católicos. Ele também começou a trazer para o poder real o monopólio da produção de tecidos, que obviamente era uma das maiores produções da Inglaterra, e ele começa a criar novos impostos. Gente, ele está mexendo com o bolso da burguesia, ele está querendo comprar briga. E é bem aí que a gente começa a ver uma oposição direta da realeza, do rei, ao parlamento, ok? Aqui, com o falecimento de Jaime, Jaime falece em 1625, existe a coroação de Carlos I. Carlos I é o filho de Jaime, tá bom? Carlos, ele busca, né, também aplicar o absolutismo que o pai dele aplicava. Dentro disso, ele cria novos impostos, o que obviamente desagrada a burguesia e leva a revoltas, né? Ele cria uma convocação parlamentar. Professora, mas ele tá com um problema com a burguesia e vai chamar o parlamento? Isso faz algum sentido? Faz sentido por quê? Porque ele quer que sejam liberados impostos de forma legal, de forma legalizada. E, obviamente, ele não vai conseguir isso. Tanto que é convocado o parlamento e é nesse parlamento que os parlamentares do período escrevem o que a gente chama de Bill of Rights, ou Carta de Direitos. Mas a gente também vai deixar para falar disso na nossa segunda parte da aula, tá certo? Obviamente, quando Carlos I percebe que o parlamento não vai fazer o que ele quer, ele fecha o parlamento. Ele fecha o parlamento em 1629, ok? E tenta fazer um controle maior da economia inglesa. Primeiro, ele
toma e faz empréstimo sem muito controle, né? Ele multiplica concessões de monopólio, principalmente para a nobreza tradicional, que não agrada à burguesia, e ele amplia a cobrança de impostos. Um dos impostos que ele cria é o que a gente vai chamar de ship money. Ship money é um imposto que era normalmente cobrado unicamente para cidades litorâneas da Inglaterra. Por quê? Porque ali eles precisavam manter os portos, de local de aportamento de navio, né? Só que com o Carlos I, esse imposto começa a ser cobrado em todas as cidades, o que obviamente desagrada a maioria das cidades não litorâneas, ok? Ele faz uma segunda convocação do parlamento para buscar apoio da nobreza, o que também não dura por muito tempo, e é essa desavença que leva ao que a gente vai chamar de uma guerra civil, estruturado por dois grupos. Um, obviamente, defendendo a monarquia, liderado por Carlos I, e um outro liderado por Oliver Cromwell, que era um líder burguês da época, né? Dentro do grupo de Carlos I, a gente vai destacar que ele é defendido pelos cavaleiros da época, né? Da nobreza tradicional. O exército formado por Oliver Cromwell é o que a gente vai chamar de cabeças redondas. Esse exército, ele é organizado especificamente a partir de uma ideia do que a gente chama hoje de meritocracia, né? As qualidades dessa criatura, desse indivíduo como soldado, vão definir a posição social dele, a posição militar dele dentro daquele exército. O grupo dos cavaleiros, diferente disso, tem sua posição militar definida a partir da sua proximidade familiar e de quanto a sua família é importante naquela sociedade, né? Esse grupo de Carlos I, a sua maioria é formada por católicos e anglicanos e participantes do que a gente chama no parlamento de Câmara dos Lordes. O grupo que é liderado por Cromwell, eles já são a favor do estabelecimento de uma república, né? A maioria deles, né? Eles não querem o mantenimento de uma monarquia. E a maioria deles faz parte, dentro do parlamento, do que a gente chama de Câmara dos Comuns. Na segunda chamada do parlamento, esse primeiro grupo, né, liderado por Carlos I, eles chegam a invadir o parlamento numa tentativa de prender os principais líderes dos opositores, né? E, obviamente, isso acontece, mas não chegam a prender Cromwell e há o desenvolvimento, obviamente, dessa guerra civil. Oliver Cromwell, ele é o principal líder e comandante desse exército puritano, que ficou conhecido ele por bater de frente com as ideias de Carlos I, né? Ele, como eu já tinha falado, organizou um exército baseado no mérito, que é o exército que a gente chama de cabeças redondas, que é por causa de seu desempenho militar, né? A posição nesse exército é estruturada a partir do seu desempenho militar. Os cavaleiros do rei eram formados tanto pelo alto clero, quanto pela nobreza tradicional, quanto por alguns pequenos nobres, né? Em 1649, os cabeças redondas derrotam os cavaleiros que defendiam Carlos I, eles julgam Carlos I e executam ele, né? Ele é morto, né? E bem aqui se dá a proclamação de uma república puritana liderada por Oliver Cromwell e baseada no que a gente vai chamar de Commonwealth, né? Que é o direito comum, que a gente vai chamar de Bill of Rights. A gente vai ver isso na nossa segunda aula, na segunda parte da nossa aula. Boa tarde e a gente se vê na próxima aula. Tchau!